Fala devs, bem-vindo ao primeiro episódio da série Criando uma API Profissional com Laravel. Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como criar uma API do zero com Laravel e testar tudo no Postman, de um jeito simples e direto ao ponto. Ao longo dessa série a gente vai construir uma API completa com autenticação, documentação, formatação, relacionamentos e testes automatizados. Vamos começar primeiro criando aqui o nosso projeto no terminal. Eu vou acessar aqui Laravel New e vou definir o nome do nosso projeto. Certo. Feito isso, eu vou estar acessando aqui a pasta do nosso projeto e vamos estar aqui iniciando o nosso projeto. Pronto. O projeto Laravel está rodando, agora vamos transformar isso em uma API real. Eu vou estar abrindo aqui uma nova aba do terminal, vou acessar aqui a pasta do nosso projeto. Vamos estar criando aqui o nosso primeiro recurso. Vamos cadastrar um to-do para registro de tarefas. Para isso, a gente executa aqui no nosso terminal. Eu vou estar passando esse MCR porque esse comando ele já vai criar para a gente a nossa migration, o controller e os métodos básicos dentro desse nosso controller. Vou estar executando, controller criado. Vou acessar aqui o nosso controller. Na verdade, primeiramente, vamos estar acessando a nossa migration. Dentro da nossa migration, vamos estar definindo os nossos campos. Eu vou criar aqui um campo tipo string chamado título e vou estar também criando um campo do tipo booleano chamado concluído. Feito isso, a gente vai acessar agora a nossa model e vamos estar definindo os filables. Se a gente não definir os filables, aqueles campos que a gente criou dentro da tabela não são acessíveis. Então, para isso, vamos estar copiando aqui o filable de uma outra model que a gente já tem, que já vem por padrão, e vamos estar mudando aqui o nome dos campos, de título e concluído. Prontinho? Agora, vamos estar definindo as nossas rotas. Vocês observam que os projetos mais novos com o Laravel, ele não está vindo mais aquele arquivo api.php. Então, para estar adicionando esse arquivo, é bem simples. A gente pode estar acessando aqui pelo nosso terminal php artisan install API. Esse código ele vai tanto criar o nosso arquivo de rotas de API, como também já vai fazer a instalação do Sanctum, que a gente vai utilizar posteriormente para estar fazendo a autenticação. Vou estar rodando aqui a migration. Pronto, arquivo criado. Ele já vem com esse endpoint definido, né, para puxar o usuário logado. A gente não vai precisar dele agora. Então, eu vou criar uma nova rota. Vou chamar o API Resource. Vou passar o nome da nossa rota. E vou chamar aqui o nosso controller. Com uma única linha, o Laravel cria todas as restas automaticamente. Com esse único comando, ele vai criar para a gente as rotas de listagem, criar, atualizar e deletar. Para estar visualizando essas rotas, a gente pode acessar o nosso terminal e executar PHP Artisan Route List. Aqui a gente já consegue visualizar todas as rotas que foram criadas com aquela única linha. E agora vamos estar acessando o nosso controller. Primeiramente, eu vou estar limpando aqui alguns métodos e comentários que a gente não precisa. Pronto. Agora, a gente vai começar definindo o nosso método que vai retornar todas as nossas tarefas. Para fazer isso, basicamente a gente chama a nossa model, to-do, e chama o método all, que é responsável por devolver todos os registros dessa tabela. É bem simples esse método, então é isso. Agora vamos para o nosso método de criação. No nosso método de criação, a gente vai criar uma variável que vai receber todos os nossos dados validados. Para isso, a gente acessa o request e chama o método validate. Aqui dentro a gente passa as validações que a gente quer aplicar. Por exemplo, o nosso título, a gente quer garantir que ele seja passado. Então a gente vai aplicar aqui que ele é obrigatório, que ele precisa ser do tipo string e que ele tenha no máximo 255 caracteres. A gente vai aplicar também uma validação para o nosso campo concluído. Esse campo ele também é obrigatório e ele é booleano. Agora que os nossos campos estão validados, a gente precisa
criar esse registro. Então, a gente vai fazer um return, vamos chamar a nossa model create, a nossa model to do, acessando o método create, e vamos passar os dados validados para dentro dela. Com isso, a gente consegue criar o nosso registro. Eu vou copiar esse conteúdo para estar atualizando também. Então, dentro do nosso método de atualização, a gente vai usar as mesmas regras, só que aqui, ao invés de criar um novo registro, a gente vai obter o registro atual através desse model bind. O Laravel mais recente, ele traz para a gente essa facilidade, né? A gente não precisa mais fazer a busca do registro dentro do método. Então, como eu já tenho aqui o nosso item que está sendo atualizado, eu vou chamar ele aqui e vou acessar o método update ao invés do create. E vou passar os dados modificados para dentro dele. Agora eu preciso devolver o registro que acabou de ser atualizado. E é isso, nosso método de atualização está pronto. O último método que a gente tem do nosso CRUD é o método de remoção, que é o destroy nesse caso. A gente vai chamar aqui o todo e vamos acessar o método delete. Bem simples. E agora a gente vai devolver aqui um response vazio, informando que o registro foi excluído e que não tem mais nada. Prontinho, esse é o nosso controller. Ele já tem um CRUD completo. Com ele a gente consegue listar, né? A gente consegue criar, atualizar e deletar os registros. Agora é hora de testar tudo isso no Postman. Eu vou estar abrindo aqui o nosso Postman. Aqui eu já deixei pronto a nossa collection com alguns requests que a gente vai estar utilizando para testar. Eu já configurei aqui o nosso endpoint base e já estou acessando aqui o endpoint to-dos. Eu vou acessar esse endpoint. Observem que a gente recebe como retorno uma lista vazia, porque a gente ainda não criou nenhum registro. Eu vou estar acessando o nosso método post e com ele eu vou estar aqui adicionando um título e um status concluído. Eu vou deixar o status concluído igual a 1 e o to-do igual a 1. Vou enviar. Registro criado com sucesso. Se eu voltar agora para a listagem, a gente já consegue visualizar esse registro que acabou de ser criado. Agora, eu vou acessar novamente o método de criação e vou criar um registro 2. Registro criado, acessar aqui a nossa listagem. Temos os dois registros que foram criados. E agora eu posso acessar aqui o nosso método update, do tipo put. A gente tem aqui o nosso endpoint e vejam que está sendo passado aqui na URL o identificador dessa rota, que é justamente o que vai identificar o post que a gente está atualizando. Então, aqui eu tenho o título e o concluído. Eu vou modificar o título, por exemplo, para editado. E o status eu vou manter como 1. Vou enviar. Nosso registro foi atualizado. Se eu voltar aqui também na listagem, a gente verifica que ele mudou, né? E agora eu posso também acessar o nosso método delete, que ele vai chamar aqui o endpoint todos e vai passar o parâmetro 1, que é o identificador do nosso registro que a gente quer remover. Vou enviar. E a gente recebe aqui o retorno 204, né? Registro excluído. E se a gente acessar novamente a nossa listagem, o registro não está mais aqui. E pronto, temos uma API funcional, totalmente REST, criada em poucos minutos. E é isso, devs. A gente acabou de criar uma API completa no Laravel e testou tudo usando o Postman. E no próximo episódio eu vou te mostrar como proteger essa API com autenticação usando o Laravel Sanctum para garantir a segurança nos endpoints. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar o resto da série. Até logo.